dia, crianças! Hoje é domingo e domingo nós temos escola dominical. Domingo legal tem escola dominical. Então, hoje a Tione vai contar mais uma história para a gente conhecer mais um pouquinho da Bíblia, tá bom? Então, a Tione vai contar a história de dois irmãos. Vocês sabiam que a Bíblia conta a história de várias famílias, mas hoje a Tione vai contar a história de dois irmãos, que era André e o Simão. André, ele tinha conhecido João Batista e ele era amigo de João Batista. E o João Batista, crianças, vocês lembram que a Tione falou que João Batista era aquele homem, filho da Isabel, que veio primeiro, que ele nasceu primeiro que Jesus, para anunciar a vinda de Jesus, não foi? Então, o André conheceu João Batista e ficou amigo dele. E um dia, eles estavam lá conversando, aí de repente, o Jesus passou. Quando Jesus passou, João Batista falou: olha lá o Messias, o Salvador. Aí o André ficou assim: uai, será que aquele lá é o Messias que na Bíblia fala que vai vir para salvar a gente? Aí ele acreditou no que o João Batista falou e correu e foi atrás de Jesus. E chegou para Jesus e falou: onde você mora? Aí Jesus falou assim: eu moro bem ali, vamos ali. E Jesus levou André lá para casa dele. E lá ele contou várias histórias para André. E o André acreditou em Jesus. E aí ele ficou tão feliz, tão maravilhado, que quando ele foi embora, ele chegou lá na casa dele e falou pro irmão dele: irmão, vocês sabem o que aconteceu? Eu fui na casa do Salvador, do Messias, aquele que está falando lá na Bíblia. Aí o Simão falou assim: eu também quero saber onde ele mora. E o André pegou e levou Simão lá. Quando o Simão chegou e foi conversar com Jesus, ele ouviu as histórias de Jesus, ouviu tudo que Jesus estava falando, e Simão acreditou também que Jesus era o Salvador, era o Filho de Deus enviado para poder salvar nós dos nossos pecados. E aí, antes de Simão sair, Jesus deu mais um nome para Simão. Simão passou a se chamar Simão Pedro. E aí, crianças, e os dois saíram todos felizes, porque eles conheceram Jesus. E aqui na Bíblia, crianças, lá no livro de João, no capítulo 1, do versículo 36 até o 42, está falando disso. Ele está falando sobre os primeiros discípulos de Jesus. E esses primeiros discípulos de Jesus foram André e o Simão. Porque quando André viu Jesus passando e João Batista falou: olha, lá vai o Messias, o Salvador. Sabe o que aconteceu? André acreditou e André foi atrás. Ele foi seguidor de Jesus. E vocês sabem o que significa a palavra discípulo? Discípulo é aluno, é querer aprender. Então André quis aprender mais de Jesus. Por isso ele foi discípulo de Jesus. E ele seguiu Jesus. Então, crianças, quando a Bíblia fala as histórias para a gente de Jesus, você acredita? Então, crianças, aqui na Bíblia está falando a história de várias pessoas. E você sabe o que essa lição está querendo ensinar para a gente? É o seguinte: você já conhece Jesus e você já chamou Jesus para ser o seu salvador da sua vida? Você sabe como que a gente faz isso? Você pode fazer agora, se você ainda não chamou Jesus como seu Salvador. Você pode agora, nesse momento, fechar seus olhos, pensar, contar para Jesus que você tem feito coisas erradas, tem feito coisas que deixam Jesus triste, mas que você quer mudar. Peça perdão para Jesus e aceita Jesus como seu Salvador. E aqui na Bíblia, quando Jesus... quando a gente reconhece que Jesus é o nosso Salvador, Jesus fica muito feliz e ele vem ao nosso amparo e ele vem nos acolher, porque aqui na Bíblia fala, criança, que todas as pessoas, todo mundo é pecador.
Então não tem ninguém que pode falar que eu não pequei, que eu não tenho pecado, porque todo mundo é pecador, tá falando aqui na Bíblia. Então, se você conhece alguma pessoa que ainda não conhece Jesus como seu Salvador, faça igual André, conta para ele que Jesus é o Cordeiro de Deus que veio para salvar a humanidade. É o Messias que veio para nos salvar. E fala para ele também aceitar Jesus como seu Salvador. E na sua casa, o papai, a mamãe, o a titia, a vovó, todo mundo já tem Jesus como seu Salvador? Então, faça como André. Vá contar de Jesus para essas pessoas, para que eles também aceite Jesus como seu Salvador. Então, criança, essa lição nossa, ela chama Minha Família e Eu Precisamos da Bíblia. Nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos ter Jesus como nosso Salvador por causa de várias outras coisas que nós já contamos aqui e nós vamos contando ainda todas as vezes que a gente for mostrando nossos vídeos, as outras professoras forem mostrando a lição, a gente vai conhecendo um pouquinho da Bíblia e a gente vai aprendendo a amar Jesus, vai aprendendo a amar a Bíblia, né, crianças? E a titia Ione vai falar mais uma coisa ainda. Nós temos que obedecer o papai, obedecer a mamãe, porque o nosso papai e a nossa mamãe tá ensinando pra gente a forma como Jesus quer que a gente vive, tá bom? E olha, o André e o Simão, eles eram dois irmãos e eles eram pescadores. E naquela época, quando uma pessoa era pescador, é porque ele aprendeu com o papai e com a mamãe ser pescador. E ser pescador hoje pra gente, o que é aprender com o papai e aprender com a mamãe? É aprender o que a Bíblia está falando pra gente. É aprender o que Jesus quer para nós. Então, nós sermos discípulos de Jesus é nós buscarmos aprender, conhecer, seguir Jesus, viver como Jesus. Tá bom, crianças? Então tá bom, então pensa muito nessa lição de hoje, nessa historinha, pensa muito como André, como que o André acreditava, porque ele lia a Bíblia e ele acreditava na Bíblia, e ele viu Jesus e aceitou Jesus como seu Salvador. Então vamos, criança, pensar nisso, Jesus como nosso Salvador. Todos os dias, se a gente errou, vamos pedir perdão para Jesus, pedir para Jesus ser nosso Salvador e nos tirar do pecado, nos conduzir por uma vida feliz, alegre, rumo ao céu, tá bom, criança? Então, hoje é domingo, um ótimo almoço para todo mundo, um domingo feliz, alegre, e que vocês não esqueçam de Jesus e nem da palavra de Deus, tá bom? Porque nós temos que ler a Bíblia todos os dias, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Beijo da Tia Ione. Tchau!